Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês 10 truques de mãe que vão facilitar a sua vida. Sejam bem-vindas. Eu me chamo Gabriela, sou mãe e sou técnica de enfermagem. Vem comigo que eu vou te falar alguns truques que a gente vai aprendendo no decorrer dessa jornada da maternidade. Indifere a idade do teu filho, seja bebê ou seja maiorzinho. É importante que tu consiga fazer um calendário ou uma agenda. Não precisa tu fazer um calendário do 1º ao dia 30, organizar tudo bonitinho, porque a vida da gente é muito corrida. Então, é necessário que pelo menos tu consiga fazer uma agenda das tuas atividades e tu vai colocar ela por semana, de segunda a sexta, de segunda a domingo. Eu não sei como que é a tua rotina trabalhística, se tu é dona de casa, como que é a tua vida. Você vai fazer uma agenda de acordo com a tua realidade. Vou te dar um exemplo. Você se levanta às 6 da manhã, leva o filho na escola 7h30 mais ou menos, e ao meio-dia tem que buscar o filho. Então, nesse período da manhã, por exemplo, é o período que tu pode tirar para arrumar a casa. Então, essa rotina é você quem vai definir como que ela vai ser feita. Eu, por exemplo, meu filho tem 2 anos, então ele não vai para a escola, eu não coloco ele em creche. E o que eu faço com a minha rotina? Eu gosto de, no final do dia, deixar tudo pronto. Talvez tu vá dizer assim para mim, mas é meio cansativo. Para mim, no meu corpo, eu sou uma pessoa que eu sou mais ativa à noite. Então, para mim, é mais fácil. Tirando aquelas faxinas que a gente faz durante a semana, eu prefiro, no meu dia a dia, deixar a louça lavada e varrer a casa. A gente varre a casa durante o dia, mas no horário da noite, eu prefiro varrer a casa durante a noite e já passar um paninho. Porque daí, quando a gente vai dormir, por mais que o corpo esteja cansado, vai dormir cansada, mas a gente consegue ter um repouso durante a noite e no próximo dia a casa já está limpa. A gente não precisa fazer correria para organizar, para fazer um monte de coisas. Eu consigo pegar o meu filho e deixar ele fazendo alguma atividade, seja lendo um livro não, né? Mas ele fica lá mexendo nos livros, algum dos brinquedos dele. Eu não gosto do uso de telas, agora que eu comecei a introduzir o uso de televisão para ver se ele dá uma acalmada, porque ele tá passando por uma fase mais agitado. Mas no geral, eu gosto de fazer isso. Eu lavo a louça pela noite, eu guardo todo o resto de comida que sobrou da janta, por exemplo, e organizo a casa à noite. Para quando chegar o outro dia, eu simplesmente me levanto e tomo o meu café, vou fazer as minhas pesquisas e vou fazer as coisas de acordo com as necessidades do meu dia. Então, se, por exemplo, você trabalha fora, então à noite você deixa a bolsa do seu filho pronta, você deixa suas roupas prontas, para quando chegar no outro dia pela manhã, você toma um banho, você toma um café, coloca a roupa que você já deixou separada no dia anterior e sai. Porque se a gente para acordar mais cedo, para ver uma roupa, para organizar tudo, a gente já começa o dia mais cansada e parece que ele não flui como deveria, ou ele não flui de uma maneira mais suave como poderia. Se a gente deixa já organizado no fim da noite, para o outro dia já começar com menos correria, pode ter certeza que vai suavizar um pouco mais das tuas tarefas diárias. O segundo truque é o preparo das refeições. Vou dizer, eu, como dona de casa, eu não trabalho fora, eu trabalho 100% em casa. O que eu faço? Eu faço o almoço e desse almoço eu faço para mais 3 refeições. Então é almoço, almoço e janta. Claro que às vezes a gente come um pouquinho mais, mas eu preparo sempre o almoço. Eu nunca deixo para preparar janta. Isso dentro da minha realidade. Como eu falei, vai de acordo com a tua. Se você trabalha fora, você pode chegar à noite e preparar a janta. E essa janta que você pode preparar uma janta para a semana inteira
E após fazer o preparo dessa janta, você pode comprar alguns potinhos e congelar essa comida e já deixar pronta lá no seu freezer. Então tu vai ajustando isso de acordo com a tua realidade. Eu faço para 4 refeições, porque como eu estou em casa, não é tão puxado assim o quesito de refeições. Mas vamos colocar legumes, vegetais, são coisas que exigem muito tempo da gente pra gente lavar, pra gente cortar. Então o que que eu faço? Todos os legumes que eu compro, eu lavo, faço a higienização deles, corto e deixo tudo dentro de potes dentro do congelador. Conforme eu vou fazendo a refeição, a única coisa que eu faço lá durante a refeição é cortar o alho e a cebola para poder fazer a parte do tempero da comida. O resto, todos os outros legumes que eu tenho que colocar dentro da comida, eu já tiro do congelador de dentro do pote, tiro ali a quantidade que eu vou utilizar, ou posso fracionar em saquinhos também, tudo depende, mas eu prefiro colocar dentro de potes as quantidades de legumes. Eu não tenho uma variedade muito grande e o meu freezer não tem tanto espaço assim, então eu prefiro colocar em potes. Mas você pode se utilizar daqueles saquinhos aqueles saquinhos que a gente usa até no mercado para pegar as verduras e frutas. Aquele saco ali dá para tu congelar alguns legumes. Então, o que vai acontecer? Tu vai pegar um dia, por exemplo, só para fazer o corte. Vai demandar tempo? Vai. Mas quando tu for fazer a comida, quando tu for fazer a refeição, tu já vai pegar tudo cortadinho. Então, o máximo que tu vai fazer é aquecer uma água e ligar o forno, porque o resto já vai estar tudo pronto. Então, isso vai te agilizar um monte. Enquanto tu coloca o que já está cortado no fogo, tu pode ir fazendo outra tarefa. Isso economiza muito o tempo da gente. Eu não sei como que é aí na tua casa. Se você já assistiu algum dos vídeos aqui na minha casa a gente tem aquela sala e cozinha integrada, como eles chamam, é tudo junto. Então, por exemplo, para a segurança do meu filho, eu isolei 3 gavetas do meu armário e fica somente os brinquedos dele. E um outro armário que fica comida na parte de cima, fica comida e na parte de baixo fica mais brinquedos dele. Por quê? Porque vocês sabem que criança mexe bastante, por mais que a gente coloque trava, eles vão aprendendo a mexer. Então, eu tenho um armário onde eu tenho um cadeado e fica ali os meus produtos de limpeza, então ele não tem acesso. Outras partes do armário ele até tem acesso, mas como são potes e panelas, não tem muito o que fazer no sentido de que aquilo não oferece risco para ele. Mas o meu espaço aqui é um espaço muito pequeno, então é mais fácil para que enquanto eu estou cozinhando, por exemplo, eu consigo olhar o que ele está fazendo. Então eu fico de olho nele 24 horas, a não ser que ele vá para o pátio. Então no momento que ele vai para o pátio, eu tenho que vistoriar onde ele está. O que acontece? Eu tenho que manter o pátio limpo. Sempre existe o risco de algum inseto, alguma aranha ou algum outro bicho. Eu sei que tem estados por aí que tem bastante escorpião. Não é o caso aqui onde eu moro, mas alguns riscos a gente não tem como evitar, vamos dizer assim. Porque no pátio pode aparecer uma aranha, pode aparecer algum outro bicho, então eu não tenho como privar isso. Mas dentro de casa e aqueles brinquedos, caco de vidro, essas coisas a gente pode se utilizar de cuidar, manter limpo. E no momento que a gente faz essa limpeza, é mais fácil para a gente colocar as crianças ali e observar as brincadeiras deles. Então a dica é, você precisa organizar tanto o seu pátio quanto o seu local dentro de casa. Você exclui dele tudo que pode ferir, porque eles têm as fases de se colocar em risco muitas vezes. Aqui em casa o sofá e a cadeira são lugares que o meu filho vive pulando em cima. O risco de ele cair é bem grande, mas são coisas que não tem como eu tirar. Eu tenho que sempre ficar atenta aos movimentos dele. Criar uma tarefa para os nossos filhos. Aí talvez tu vai dizer assim, mas o meu filho só tem 2 anos, é mais novo do que o teu. Não tem problema. Você pode ir estimulando o seu filho. O meu filho tem 2 anos e sempre quando eu vou varrer a casa, durante o dia, né,
eu vou varrer a casa durante o dia e ele tem a vassourinha dele. Então eu digo pra ele, enquanto eu vou varrendo aqui no quarto, tu vai varrendo no corredor, um lugar sempre que eu possa ver ele. Ou quando eu já estou lá na cozinha, eu deixo ele com a vassoura dele, que é uma vassoura mini, e ele vai varrendo um lado e eu vou varrendo o outro. Então ele me ajuda. Talvez tu vai dizer assim, mas eu não tenho paciência. A gente precisa estimular até para que eles percebam que aquilo é uma atividade diária e que é uma atividade importante. Até para que eles aprendam também, seja menino ou menina, eles precisam aprender que os homens devem fazer as mesmas coisas que as mulheres. Eles precisam saber varrer, eles precisam saber dobrar uma roupa. O meu filho, eu já coloco ele a dobrar roupa. Claro que ele não faz direito, mas eu já coloco ele a dobrar roupa. Então a gente vai estimulando. Então, um dos truques, o quarto truque é: estimule o seu filho a dobrar roupa, a varrer, a lavar um prato, um copo, sabe? Vai estimulando ele a ter tarefas. Por mais que ele não faça corretamente, você precisa estimular para que ele venha chegar à perfeição daquela tarefa. Quanto mais ele vai fazendo, mais ele vai se dedicar e mais ele vai aprender. E conforme tu vai fazendo essa lista de tarefas, tu pode colocar recompensas. Vou te dar um exemplo. O meu filho, como tem 2 anos, eu ainda não dou recompensa para ele. Por quê? Porque foi uma opção minha. Mas daqui a pouquinho, quando ele tiver um pouquinho maior, eu vou começar a dar a recompensa. Porque eu acredito que hoje, eu dando uma recompensa, ele ainda não entenda. Eu posso estar redondamente errada, mas eu acredito que hoje, se eu der uma recompensa, ele não vai compreender. Mas vamos supor que tu já tem um filho de 4 a 5 anos, que ele já tem um pouquinho mais de entendimento, e você vai dizer assim, filho, hoje tu arrumou a tua cama? Então, como recompensa, eu vou deixar você assistir 1 hora de televisão, por exemplo. Não vamos colocar a televisão, mas vamos supor que tenha uma comida que ele goste muito. Então você vai dizer assim, hoje tu arrumou a cama, perfeito. A tarefa do dia é arrumar a cama. Você pode colocar numa altura da geladeira, por exemplo, aquelas tarefinhas, e ele mesmo vai com a canetinha e vai lá e risca. Tu pode fazer isso também. E ele concluiu a tarefa, vai lá e faz um risquinho, faz um xizinho ali naquela tarefa, na geladeira ou em algum lugar que você tenha dentro de casa que ele tenha alcance e que ele possa fazer aquele risquinho. Então, porque ele fez aquela tarefa, você vai e faz a comida que ele mais gosta, por exemplo. Mas eu, sinceramente, eu não gosto no sentido de recompensar toda hora, de, por exemplo, tu fez a tua cama e eu vou te dar uma recompensa sempre. Eu não gosto muito disso, sempre, diariamente, porque parece que vai ficar aquela coisa assim, eu só arrumo a cama porque minha mãe vai fazer a comida pra mim, ou eu só arrumo a cama porque a minha mãe vai me levar pra passear. Mas se a minha mãe não me levar pra passear, eu não vou arrumar a cama, porque às vezes eles têm essas coisas. Então isso é uma função que eu procuro não fazer recompensas. Vai ser raramente eu vou fazer algumas recompensas. Uma coisa que dá pra tu fazer é estipular, vamos supor, tá? Você vai pegar R$5 na semana, e aí você vai dizer assim, meu filho, eu vou te colocar R$5 aqui, tu tem R$5 de bônus. Só que pra tu manter esses R$5 na sexta-feira, de sábado a quinta-feira, tu precisa cumprir tais tarefas. Isso pra quando eles já são maiorzinhos, tá? E aí vamos supor que tu vai colocar lá que ele tem que estender a roupa de cama dele, que ele mesmo tem que escovar os próprios dentes, sem tu pedir. E aí tu vai colocar de acordo com a idade dele. Aí vamos supor que no dia tem 5 tarefas. E aí uma das tarefas o filho não fez. Por exemplo, chegou da escola e não tirou o tênis, ou tirou o tênis, deixou atirado em qualquer lugar, e aí aquela tarefa não foi feita. Então tu vai lá e vai fazer um xizinho, esse dia tu não fez. Então tu perde 20 centavos por essa tarefa. Então cada tarefa você vai colocar um valor. Então toda sexta-feira ele começa com R$5. E durante a semana ele tem que cumprir todas as tarefas para ganhar aqueles R$5. E isso é algo que eu quero fazer com o meu. Por quê? Porque vai estimular ele a não perder
o que ele já tem. Porque assim, ó, eu já vou dizer para ele, ó, tu já tem 5 reais e tu precisa manter essas tarefas aqui para manter esses 5. Se tu não manter essas tarefas aqui, tu vai perder. E quando chega lá no final da semana, na quinta-feira, por exemplo, e tu vai fazer a conta, ó, olha só, tu não fez tal tarefa, menos 50, menos 20, menos 30, menos, sabe? E tu vai estipular o valor junto com a criança, vocês vão entrar no consenso. E aí quando chegou lá, no final da tarefa, tu vai olhar e vai dizer assim, ó, bah, meu filho, olha só, sobrou 20 centavos. É o que sobrou da semana. Quando a criança vê que sobrou só 20 centavos daqueles 5 reais que ela tinha ganhado, isso vai fazer com que ela se estimule a fazer todas as tarefas para ganhar aqueles 5 reais. E eu tô colocando os 5 reais, que é um valor bem baixo, porque eu não sei qual é a tua realidade. Claro que tu pode colocar um valor maior, claro que tu pode colocar só 2 reais, que é só para fazer a estimulação da criança, mas o valor quem estipula é tu, as tarefas quem vai estipular é tu, até porque vai ter que ser de acordo com a idade do teu filho. A hora de dormir, truque número 5. Gente, quem não passa alguns perrengues na hora de dormir? Então, assim, procura conversar com o teu filho, explica para ele que é necessário que a gente durma bem. Eu não sei como que tu tem costume, se é tu dormir no breu 100%. Eu não gosto de dormir no escuro. Eu sempre tenho uma luz aqui no meu quarto e o meu filho já está acostumado com isso. Tem artigos que falam que nós devemos fazer com que os nossos filhos durmam 100% escuro. Mas como que eu vou colocar meu filho a dormir 100% escuro se eu não consigo? Eu não consigo. Então, meu filho dorme comigo, então ele dorme com um pouquinho de claridade. Não é nada muito grande, mas tem um pouquinho de claridade. É importante a gente falar para eles a importância do sono, da gente dormir a noite inteira, da gente conseguir ter uma noite de descanso. É importante eles saberem que existe a roupa de brincar, a roupa de sair e a roupa de dormir. Algumas crianças até preferem, no calor, por exemplo, dormir só de shortinho ou só de cueca. Então, vai de acordo com a temperatura aí do estado em que tu vive. Mas é importante você fazer o seu filho aprender também que a roupa da rua, a roupa de sair, a roupa de brincar é diferente da roupa de dormir. Aquela parte do lavar o rosto antes de dormir, escovar os dentes antes de dormir. Isso precisa ser uma rotina em que você nem precise pedir. Aqui eu digo pro bebê assim, eu chamo ele de bebê, né? Eu digo pra ele assim, vamos lá escovar os dentes pra dormir, e ele sai disparada pro banheiro assim, já pega lá, eu tenho uma cadeirinha lá, e ele vai, já pega a cadeirinha e já fica na frente da pia para eu escovar os dentes dele. Então ele já sabe. Aí ele sai dali e ele já sai no corredor mesmo, se pelando, tirando as calças, porque durante o dia ele não usa mais fralda, ele fica de roupa somente, né? E aí ele já sai, chega no quarto, ele já tira a calça e já me entrega a calça, para que eu venha, aí ele me entrega a calça, deita na cama para esperar eu colocar a fralda para ele dormir e já colocar a outra calça ou calção conforme a temperatura. Então ele já tá tão acostumado com essa rotina que eu nem preciso falar. A maioria das vezes eu nem preciso dizer para ele, ó, vamos escovar o dente para dormir? Ele já vai até o banheiro para escovar os dentes, já sai pro caminho do quarto, ou ele tira no meio do caminho as calças, ou ele chega no quarto e tira a calça no quarto, alcança a calça, deita para eu botar a fralda e espera eu vestir a fralda e a calça nele pra gente poder deitar para dormir. Truque número 6. O kit de emergência. Aí talvez vai dizer assim, não, mas eu não sou técnica, eu não sou da enfermagem. Não, gente, não é esse sentido. Mas eu vou te dar um exemplo, algo que eu acho necessário nós termos sempre em casa. Por exemplo, a água oxigenada 10%. Qualquer machucadinho que eles tiverem durante o dia, tu pode ir lá e borrifar aquilo ali, porque não vai arder e vai fazer uma higiene no momento exato de que eles se ferirem. Mas o que seria esse kit de emergência? É tu ter uma bolsa específica com roupas, calça, camisa, fralda, lenço umedecido, mesmo que aquele lenço umedecido tá fechado, mas que tu tenha aquela bolsa separada,
Porque se acontecer alguma coisa, mas nunca aconteceu, graças a Deus que nunca aconteceu, mas se acontecer alguma coisa, tu simplesmente pega aquela bolsa e sai, faz a correria que tu tem que fazer. Porque às vezes, dependendo do que acontece, a gente fica tão desbaratinada que a gente não consegue raciocinar. Eu aqui em casa, por exemplo, eu tenho a minha mochila, onde eu sempre tenho a fralda, né? Eu sempre tenho a fralda de pano, a fralda descartável. Não que ele use fralda de pano, mas eu sempre tenho, vai saber, né? O lenço umedecido, tem bico, ele não chupa bico, mas dentro da mochila tem o bico, eu uso a mochila. Tem a pastinha de documentos, tanto dele quanto meu. Então, se eu precisar fazer alguma correria, já tá tudo ali dentro. Então, nunca precisei fazer nenhuma correria, mas aquela mochila tá ali, tá prontinha. Se eu precisar, o máximo que pode acontecer é eu pegar mais fraldas para colocar ali para poder fazer uma saída de emergência, assim. O truque número 7 seria uma simplificação da rotina matinal, que é o que eu já falei lá no início, de a gente conseguir manter, já limpar a casa no horário da noite, mesmo que tu não vá passar um pano, mas passe uma vassourinha antes de dormir, passe uma vassoura antes de dormir, deixa a tua louça limpa, faz a mochila das crianças, deixa elas prontas, deixa a tua roupa pronta. Ah, mas eu não trabalho fora, não tem problema, deixa a roupa que tu vai usar no outro dia pronto, já deixa todo o ambiente que tu vai utilizar, já deixa tudo pronto, para quando tu acordar, tu começar, sabe assim, sabe quando tu vai ligar o carro, que tu tem que ligar o carro, e tu engata a primeira marcha, depois tu vai engata a segunda marcha? É isso. Tu precisa começar o teu dia assim, engata a primeira e depois engata a segunda. E às vezes a gente já acorda atrasada, já tá lá na quinta marcha, tu nem ligou o carro, tu já tá mexendo na marcha do carro. Bem louca, né? Mas às vezes a gente acorda assim, a gente não deixou nada pronto, e o telefone desperta, a gente não escuta o despertador, e aí a gente sai e parece que aquele dia já começa errado, e parece que todo dia transcorre de uma maneira catástrofe atrás de catástrofe. Então, para que isso não aconteça, deixa organizado no final da noite para começar um dia, uma manhã mais suave. O truque número 8, as compras, as famosas compras online. Aqui onde eu moro, por exemplo, eu não tenho algumas facilidades, como por exemplo, alguns locais eu sei que dá para tu fazer compras online no supermercado. O próprio supermercado tem um aplicativo próprio e tu faz a compra, tu manda a lista do que tu precisa e o supermercado te envia. Tu não precisa ir até o supermercado para fazer a compra do mês ou aquelas compras da semana. Então, se aí onde você mora tem essa possibilidade de ter o aplicativo do mercado ou até mesmo o iFood, né, que tu tens esses aplicativos aí, aproveita e se utiliza deles. Aqui onde eu moro, eu realmente não tenho. Para eu conseguir fazer, eu teria que ir até a casa da minha mãe. Lá na casa da minha mãe tem vários mercados que fazem isso, mas aqui na região onde eu moro não tem. Então eu sou obrigada a ir até o mercado para poder fazer as compras, escolher frutas, verduras e tudo mais e poder trazer. Mas se não é o teu caso, se tu tem um aplicativo do mercado, baixa ele, manda a listinha, o pessoal do mercado faz a seleção dos itens que você solicitou e te manda via motoboy, via Uber, né? Tudo vai de acordo com o estado que você mora. Parte de fraldas também, se você usa fraldas, né? Faz a compra liga para a farmácia ou algum WhatsApp da farmácia. Aqui eu compro sempre via WhatsApp. Eu mando mensagem para a farmácia e aí eu já digo, olha, eu quero fralda. Esses dias eu tava comprando esmalte. Eu disse, qual esmalte tu tem aí? Eu preciso de uma cor assim, assim, assim. Aí a mulher começou a me mandar fotos e aí eu fui respondendo. Aí eu fiz até um mini ranchinho na farmácia, tudo via celular. Então aproveita essas facilidades para que tu não precise se deslocar até o lugar. Talvez tu vai dizer assim, mas é o momento que eu tenho para sair de casa. Ok, tranquilo. Mas se tu queres aproveitar o sentido de minimizar o tempo, isso é uma dica também. O supermercado,
e a farmácia são coisas que dá para te fazer compras totalmente online. Uma troca inteligente das fraldas. Eu sei que a maioria das mães gosta de uma fralda super ultra power que a gente coloca de noite e não precisa fazer a troca noturna. Aqui eu coloco uma fralda nele à noite e eu vou trocar só no outro dia de manhã. Mas quando ele era menor, teve algumas vezes que eu precisei fazer as trocas noturnas. E o meu filho, no sono dele, por mais que tu vê que ele está dormindo, se tu começa a movimentar muito ele, ele se acorda. Então era algo que para mim era muito ruim. Por mais que eu tentasse, ele tinha que ter tido um dia assim super cansativo para ele deixar eu fazer a troca noturna sem acordar. Então, uma dica é, se tu não consegue usar uma fralda que aguente toda essa parte noturna, te utiliza de algum abajur ou alguma luz de cabeceira que tu consiga deixar mais distante. Não liga a luz direto do quarto quando tu for fazer essa troca. Bota aquelas luzes mais fraquinha que tu consiga fazer a troca do teu filho para não despertar ele do sono noturno. Então você pode se utilizar de uma lanterna. Tem umas lanternas, eu vou colocar aqui a foto depois. Ela é redondinha assim, ela tem 3 ou 4 luzinhas. E eu sei que atrás, eu até tinha ela aqui, agora eu não me recordo onde é que eu guardei. Que eu utilizava bastante ela, mas o meu filho estragou, né? Mas ela é pequenininha assim, ela vem 3 pilhas palitinho ali atrás e tu pode anexar ela na parede ou na cabeceira da cama. Eu anexava na cabeceira da cama. Aí tu só dá um cliquezinho nela assim e ela acende. Ela é uma luz bem de leve. Então aquela luz ali provavelmente não vai interromper o sono do teu filho à noite. E o truque número 10 é um tempo de qualidade que nós temos com os nossos filhos. Talvez, provavelmente, independente se tu trabalha fora ou não, a gente sempre chega no final do dia e a gente pensa assim, ó, poxa, eu não dei conta de tudo. E tá tudo bem, porque a gente não dá conta de tudo. Eu acho que quando tu coloca na tua cabeça que tu não vai dar conta de tudo e que tá tudo bem, as coisas ficam mais suaves. Então, eu já te digo agora, não tente dar conta de tudo, porque vai ficar tudo bem. Não fica nessa coisa de querer fazer tudo e tu fica sobrecarregada. Tem uma imagem, tem um texto que eu vi agora há pouco no Facebook e eu até vou colocar ela aqui depois. E eu sei que muitas de vocês vão se identificar. As pessoas vêm e chamam a gente de guerreira, essa mulher é batalhadora, essa mulher é guerreira, essa mulher é isso. As pessoas falam um monte de coisas, como quando na verdade ninguém faz ideia do cansaço físico e o psicológico da gente. Eu acho que o meu cansaço físico, quando eu chego na cama, eu recupero ele quando uma boa noite de sono. Mas o meu cansaço psicológico, tem dias que eu fico uma semana muito tensa, porque foi uma semana muito corrida e porque a gente se cobra demais. E quando eu parei com essa coisa de me cobrar demais, quando eu foquei em dar atenção para o meu filho, quando eu foquei em dar amor, em cuidar, em brincar com ele, porque sim, eu brinco com ele, eu faço a maior folia com ele dentro de casa. E quando eu foquei nisso, e eu percebi que dá para eu me movimentar de um jeito ou de outro aqui dentro de casa no nosso horário, quando eu percebi isso, as coisas ficaram mais suaves. Às vezes, a gente tá tão enlouquecida querendo lavar, passar, cozinhar e dar conta das coisas que o nosso filho fica ali atirado. E aí, quando ele chega perto da gente, quando ele vem tentar um carinho, a gente acaba desferindo neles frustrações porque a gente não conseguiu concluir tarefas básicas dentro de casa. Então a minha dica é: aproveita esses momentos que o teu filho tá aí contigo, por mais que ele te canse, o meu me cansa bastante, mas sempre que eu estou amamentando ou quando ele tá no meu colo, porque sim, ele fica muito tempo no colo, e quando a gente tá assim junto, assim, que a gente tá abraçadinho e eu sinto o pulsar do coração dele,
Gente, aquilo ali me mostra que o que realmente importa é o bem-estar dele, o que realmente importa é a gente estar junto, o que realmente importa é isso que a gente está construindo um com o outro, e não aquele prato que ficou sujo lá. Claro que vai ter noites que tu vai ir dormir e vai ter prato sujo, vai ter louça suja na pia, e tá tudo bem. Então, dentro desse truque 10, né, desse tempo de qualidade, eu te digo assim: limpe a tua casa, organize as coisas que tem que organizar, mas foca principalmente nos teus filhos, no tempo que tu tem com eles, e procura perceber que qualidade tu está dando para os teus filhos nesse tempo que tu está com eles. Mesmo que sejam 10 minutinhos, 30 minutinhos, procura estar 100% com eles nesse pouco tempo que você tem, porque passa muito rápido e quando a gente vê, eles já estão uns homens, umas mulheres, e a gente olha para trás e fica pensando: eu perdi tempo com as coisas erradas. Eu deveria ter dedicado mais tempo ao meu filho, ao convívio, ao cuidado, ao carinho, à atenção, às brincadeiras. Então, preza bastante essa parte do convívio e do amor com teus filhos. Então, mamães, esses foram os 10 truques. E só para exemplificar cada um, o primeiro truque seria a agenda central familiar, que é aquela do calendário que eu falei para vocês. Vocês podem fazer uma agenda semanal, que eu acho que fica mais simplificado. O truque 2 é a preparação das refeições, que também citei a parte de congelar as refeições para poder minimizar o tempo de preparo. O truque 3 é a organização dos espaços das crianças, seja no pátio, seja dentro de casa, seja no quarto, que você consiga organizar o espaço onde eles vão brincar, onde eles vão passar a maior parte do tempo. O truque 4, que foi a lista de tarefas, que é aquela parte que eu citei também, a respeito dos R$5, de colocar R$5 e baixando os... tirando os valores conforme eles não fazem as tarefas. A hora do sono, que é o truque 5, para que eles tenham essa rotina de escovar os dentes, trocar de roupa e ter um ambiente tranquilo para poder dormir. O truque 6, que é o kit de emergência, que seria aquela bolsa que eu falei, que é a mochila que eu tenho, que qualquer correria que tiver que dar, eu simplesmente grudo a mochila e saio com a criança. O truque 7, que é a simplificação da rotina matinal, que também citei a parte de arrumarmos a parte da noite, né, deixarmos tudo organizado à noite para ter um dia, um início de manhã mais suave. O truque 8, as compras online, né, via mercado, apps. O truque 9 é a troca de fraldas noturna com a ajuda de uma lanterna ou aquelas lanterninhas de cabeceira, um abajur, uma luz mais suave para não interromper o sono do teu filho. E o truque 10, que é o que eu acho mais importante, que é o tempo de qualidade com os nossos filhos. Então, eu te convido a fazer alguns testes com algumas dessas dicas, conforme a tua realidade. E te convido também a colocar aqui nos comentários se tu já utiliza ou se após assistir esse vídeo tu utilizou alguma das dicas e se elas funcionaram para ti. Obrigada por ficarem aqui até o final desse vídeo e eu te espero no próximo.